A paz do Senhor, irmãos. Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Hoje nós vamos fazer sobre Gênesis 8, seguindo o nossa corrente de estudo, cronograma de estudo de Gênesis. E você vai começar falando? Então, eu vou falar um pouquinho só para trazer aqui algumas informações que a gente já falou, mas para deixar frisado isso, para dar um entendimento no que a gente vai dar continuidade. Sim. Então, nós vimos no vídeo anterior Gênesis 7. Eu falei que eu ia ler o 24, mas eu vou só frisar aqui o 7:12. 7:12 diz assim: e houve chuva sobre a terra 40 dias e 40 noites. E no mesmo dia entraram na arca Noé, seus filhos Sem, Cã e Jafé, e sua mulher e as mulheres de seus filhos. Então, ali, quando Noé entrou na arca, assim que o Senhor mandou ele entrar na arca, quando Deus ordenou que se rompessem as fontes do grande abismo e as janelas do céu se abriram e começou a chover copiosamente na terra, naquele momento ali, Noé entrou na arca com todos. E o Senhor fechou a porta por fora. E aí choveu 40 dias e 40 noites, né? E o dilúvio durou 40 dias sobre a terra e cresceram as águas e levantaram a água. Então, durante 40 dias, choveu sem levantar a arca. Depois levantou a arca e ela começou a flutuar sobre a terra. Então, a arca, até aquele momento ali, estava paradinha lá, chuva caindo, aquela enchente do lado de fora, morrendo pessoas, mas a arca ainda não tinha sido suspensa. Depois de 40 dias, 40 noites de chuva, ela levantou. Aí prevaleceu excessivamente a água sobre a terra, né? Os montes foram cobertos, a gente viu que tinha monte. Aí lá no 24, diz assim: e prevaleceram as águas sobre a terra 150 dias. Então a gente vai agora para o 8, e no 8 o Gabriel vai ler, e a gente vai entender que esses 150 dias foi a duração da chuva. Total? A chuva, total de chuva, foram 150 dias de chuva. Então, a chuva durou 150 dias sem parar. 40 dias para elevar a arca e mais o restante do tempo continuou chovendo sobre a terra. Foi 150 depois dos 40? Não, a Bíblia diz assim, no versículo 24 do capítulo 7. E prevaleceram as águas sobre a terra 150 dias. Se tivesse sido mais 150 dias, diria, e as águas prevaleceram sobre a terra por mais 150 dias. Sim. Como não está escrito isso, então foram 150 dias no total de chuva. Depois se confirma no versículo. A gente já leu, a gente já estudou. Nós deixamos aí vocês 5 dias sem vídeo, para vocês terem tempo de reverem os vídeos ou de verem os vídeos que vocês não viram, para vocês acompanharem o estudo assim junto com a gente, né? Então agora nós vamos falar do capítulo 8 de Gênesis. Abre lá, capítulo 8 de Gênesis, e vamos fazer aquelas continhas. Nós já anotamos aqui algumas coisas. Capítulo 8 de Gênesis, o Gabriel vai ler. Né? Isso. Gabriel vai ler, tá? Vamos lá. Deixa eu só falar uma coisa. O Gabriel vai começar a ler o capítulo 1 e ele vai dando pausa pra gente comentar, tá bom? Tá bom. Ele vai ler o versículo 1, a gente comenta. E aí a gente vai passando, tá? E depois a gente vai ver a hora que o Miguel vai ler também. Para o Miguel não ficar aqui paradinho, né? Ah, legal. Deus lembrou-se de Noé, de todos os animais e de todo o gado que estavam com ele na arca. Deus fez passar um vento sobre a terra e as águas começaram a diminuir. Então, Deus lembrou-se de Noé. Então, estavam aqueles 150 dias de chuva, né? Aquele dia chuvoso, aí o Senhor já estava tranquilo, descansando, né? Imagino que Deus tinha repousado do homem, que o homem estressante do jeito que o homem deve ter deixado Deus entristecido. O cheiro que até devia estar podre do nada. Sabe quando você limpa assim o banheiro? Gente, ele fica cheiroso. Imagina, que suavidade. Aí Deus, naquela tranquilidade, aí Deus se lembrou,
tem um pouco de homem lá. Ai, tem mais homem. Tem uma quantidade pequena lá. Aí Deus se lembrou de Noé, de todos os animais. Talvez ali Noé também já estivesse rogando ao Senhor, né? Clamando a Deus já. Não era um homem segundo o coração de Deus. Eu acredito que o Senhor tinha muito apreço por ele, né? Sim. Ele guardou até o final a palavra de Deus. Então, ele era um homem segundo o coração do Senhor. Vamos frisar aqui algumas coisas antes da gente dar continuidade. Noé entrou na arca com 600 anos, 1 mês e 17 dias. Por quê? Porque ali diz que Noé entrou na arca com 600 anos, no segundo mês, aos 17 dias do mês. Então a gente entende que foi nos 600 anos de Noé, no segundo mês dos 600 anos dele, né, aos 17 dias do mês. Então é a partir daí que a gente faz uma conta. Então a gente vai fazer, para poder a conta ficar fácil, a gente vai fazer de conta que eram 600 anos e que esse segundo mês e os 17 dias do mês seriam fevereiro, 17 de fevereiro, ou seja, o segundo mês do ano. A gente está fazendo uma conta assim, né? Só para a gente ter uma ideia. Então ele entrou na arca com 600 anos, 1 mês e 17 dias. Tá? Aí ele, no segundo, aí tá bom, ele entrou assim, né? Aí o Senhor se lembrou dele. Ele estava lá na arca, já tinha 150 dias de chuva. O Senhor se lembrou de Noé, continua chovendo. Deixa eu fechar a fonte do grande abismo. Aí Deus soprou um vento, ali no versículo 1, né? E Deus fez passar um vento sobre a terra e as águas começaram a diminuir. Deus... E as águas começaram a baixar. O Senhor cessou, aí no versículo 2, Gabriel. Cerraram-se as fontes do abismo e as janelas do céu, e a chuva do céu se deteve. Então, o que aconteceu? O Senhor ordenou que fechassem as janelas do céu e as fontes do abismo, e a chuva parou. Tá vendo? A gente vê que a chuva parou ali. Leu 3, Miguel. 3. As águas se foram retirando de sobre a terra. No fim de 150 dias começaram a minguar. Elas começaram a diminuir no fim de 150 dias. Então, aí já reafirma que foram 150 dias de chuva. Porque no fim de 150 dias elas começaram a minguar. Você imagina a pior chuva que você já presenciou na sua vida, que você já viu. E deve ter sido disso pra cima, sabe? Por 150 dias, irmãos. Imagina, gente. Que fala que abriu a janela do abismo pra descer água. Nossa, devia ser muita chuva. Água, pra poder inundar o mundo inteiro, nossa. Muita chuva. E não deve ser como essa chuva que a gente vê. Uma chuvinha aí inunda tudo aqui. Sim, aconteceu lá em Friburgo, aquela chuva lá. O que aconteceu em Friburgo? Devastou. Imagina 150 dias de chuva forte. Fortíssimo. Né? Do grande abismo lá, derramando toda a chuva que ele tinha. Eu acredito que seja muito mais forte do que a chuva que a gente tem hoje. Com certeza. Imagina, dentro da arca, ouvindo aqueles trovões e raios. Só o poder de Deus se tivesse, né? Porque na época poderia... Coisa linda e desesperador. Tinha que ter muita fé pra... Não, você tá ali e você fala, meu Deus, tem misericórdia de nós. Você sabe que você é a única pessoa viva da face da terra e... Mas bem que tem Deus, você sabe que Deus está contigo. A gente confia que Deus está conosco, né? Quem ama o Senhor sabe. Única não, né? Porque tinha a família dele lá também. Então, mas são únicas pessoas. Eu tô falando das pessoas, né? As únicas pessoas ali dentro da arca. Leu 4, Gabriel. No 7º mês, no dia 17 do mês, repousou a arca sobre os montes de Ararat. Então, Arará. Arará. A gente fala Ararat, mas é... Então, no 7º mês, gente, digamos que seja julho, tá? Ele entrou em fevereiro. Digamos que seja julho, no 7º mês, no dia 17 do mês, para ficar bem certinho, 5 meses. Foi certinho. 5 meses depois. E 150 dias. Você vê, 150 dias. Aí o Gabriel fez as contas, aí depois você faz as contas. Porque 180 dias são 6 meses. É. E 150 dias são 5, certinho. Então, viu, gente? Como é lindo. Então, 150 dias depois que as águas começaram a baixar, a arca ficou presa lá no monte, lá no cume do monte, no Monte Arará. E as águas foram minguando até o 10º mês. Aí, olha só, hein?
no 10º mês, no primeiro dia do mês. Ele já estava 5 meses na arca. Tem gente que fala, durou só 40 dias. Não foi fácil assim não, gente. Você imagina aquela arca, ela tinha 3 andares. Eu acredito que Noé e sua família estavam no último andar, porque o primeiro andar... Devia ficar os animais. Devia ficar os animais maiores. E no segundo, os animais menores. Porque imagina o mau cheiro. Meu Deus do céu, imaginando. Nossa. Devia ser desesperador mesmo. Mas a arca não era pequena também não, né? Poder caber tanta água, coisa assim. Era enorme. A gente entrando... eu não lembro de ter entrado de chiqueiro, mas eu lembro do cheiro. Eu assim, sei como é que é. Desses animais, só da galinha. Só do Minha mãe disse que é chiqueiro. um côvado. São tem 60 centímetros mais ou menos, cara, um couve. Depois vocês fazem uma análise. Aí, gente, olha, e as águas foram minguando até... No 10º mês, no 10º mês, no primeiro dia do mês, né? Em outubro. No dia 1º de outubro, digamos. Dia 1º de outubro, as águas foram minguando até aquele momento ali. E aí que começaram a aparecer os cumes dos montes. Os cumes é a parte mais alta, né? Cume do monte. Ou seja, a arca ficou presa no Monte Arará, mas ainda não tinha aparecido o cume do Monte Arará. Ela ficou presa ali. Caraca. Mas não, peraí, só um minutinho. Ainda não tinha aparecido. Então vamos lá. Aí, vai no 6, Gabriel. Ao cabo de 40 dias, abriu Noé a janela que havia feito na arca. Então, depois do dia 1º de outubro, do 10º mês... Que apareceu nos cumes dos montes. Aí passaram-se 40 dias ainda. Mais 40 dias dentro da arca. Mais 40 dias. Então foi dia 10 de novembro. 190 dias. Foi 10 de novembro ou 9 de novembro. Né? Por aí. Por aí, que aí ele abriu a janela. Aí foram mais 40 dias, né? Isso, então foi tipo assim, 190 9 de novembro. Vou até salvar aqui, 190. Isso. Aí ele foi lá e abriu a janela e soltou um corvo que saindo ia e voltava até que as águas se secaram de sobre a terra. Então ele soltou esse corvo e deixou. E esse corvo ia e voltava, ia e voltava, ia e voltava, ia e voltava. Tinha parado de chover, a janela podia ficar aberta até para respirar, né, gente? Para entrar ar naquela área. Eu acho que tinha uma janela aberta. Isso prova mais ainda a possibilidade de Noé estar no 3º piso. Porque como é que ele abriu uma janela se ele estivesse no último piso? Para entrar ar. Então, e também porque... Podia ser igual é representada mesmo, com aquela casinha em cima da arca, sabe? Possível. Parecido. Então seria um quarto. Que ficaria inundado ali, né? Ninguém poderia entrar, mas não sei também. Ninguém poderia sair, né? Porque a gente casinha. Não sabe dizer. Não, a arca não estava embaixo. Ela não era um submarino, ela estava sobre a água. Eu tô falando assim, não sobre. A chuva cai em cima, né? A chuva cai em cima. Mas eles não poderiam abrir a porta, se tivesse porta. Mas só que o que acontece que quando eu fico empolgado. Acontece que quando a janela foi fechada por fora, também foi. A janela também botou betume, né? Botou tudo. Então estava protegida da chuva, né, Miguel? A gente procurando aqui. Cadê? Então, vai vendo isso enquanto a gente vê aqui. Depois, aí ele soltou o corvo e deixou o corvo indo voltando, como a gente leu. No versículo 7. Depois soltou uma pomba para ver se as águas tinham minguado sobre a face da terra. Aí depois de soltar o corvo, não falou cabo de dia não, só falou que soltou a pomba. Soltou uma pomba para ver se as águas tinham minguado sobre a face da terra. Mas a pomba não achou onde pousar a planta do pé e voltou a ele para a arca, porque as águas ainda estavam sobre a face de toda a terra. E Noé, estendendo a mão, tomou-a e a recolheu consigo na arca. Então, ele soltou a pomba, ela foi lá, tadinho, não achou lugar onde pousar. Imagina ela voando assim, não voltou. Onde é que tá a arca? Aí, depois que a pomba voltou, ele esperou ainda outros 7 dias. Então, digamos que tenha sido dia... Eu vou ler essa parte aqui da pomba toda. Dia 16 de novembro. Esperou ainda outros 7 dias e tornou a soltar a pomba fora da arca. À tardinha, a pomba voltou para ele, e eis no seu bico uma folha verde de oliveira. Assim soube Noé que as águas tinham minguado sobre a terra. Então esperou ainda outros 7 dias e soltou a pomba, e esta não tornou mais a ele. Né? Essa parte da pomba, né? Então, a pomba, ele soltou 7 dias, a pomba foi lá, trouxe uma folhinha. Esperou mais 7 dias. A primeira vez ela não ficou, voltou para ele sem nada. Esperou mais 7 dias, soltou a pomba de novo.
à tardinha ela voltou com uma folhinha de oliveira no bico. Acho bonitinho esse à tardinha, né? Mas olha aqui, ó, essa aqui... Então ele esperou ainda mais outros 7 dias e soltou a pomba e esta não tornou mais para ele. Então em mais 7 dias vai dar novembro, 23 de novembro. Tá. 14, mais 14. 204, na verdade. Vamos lá. Mas aqui, fala, ó. Miguel. Essa parte aqui, farás na arca uma janela e de um côvado acabarás em cima, e a porta da arca por trás. Esse aqui era porás ao seu lado. Far-lhe-ás andares abaixo, segundo, terceiro. Então, no pra gente não perder o foco aqui, no capítulo 6, versículo 16 que o Miguel tá falando. Não. Que realmente que deve ser em cima. Na arca ele fez uma janela, farás na arca uma janela e de um côvado acabarás em cima. E a porta da arca porás ao lado. Então a janela realmente estava em cima. Tá? Isso mesmo, Miguel. Isso aí. Agora vamos lá. A pomba não achou, né? Aí 204 dias depois... Aí à tardinha a pomba... Ele soltou a pomba e ela não voltou mais. Então esperou ainda. Então esperou ainda 7 dias. Aí sim, no ano 601, no mês primeiro, no primeiro dia do mês, secaram-se as águas de sobre a terra. Então, no ano 601, no mês primeiro, no primeiro dia do mês. Então ele estava só abrindo a janela e fechava, né? Então passaram-se quantos meses aí? Então ele tirou a cobertura toda de sobre a arca. Ele tirou toda a cobertura da arca. Ela ficou só, sem aquela cobertura. Sei, uma bacia. Ela ficou, sem o teto, a arca. Será que ele tirou no ano 601 da vida dele, no mês primeiro, digamos assim, ele fez 601 anos e Miguel falou que ele era de dezembro, só porque a gente está fazendo de conta que... Porque a gente não tem essa ideia, né? Só porque a gente está fazendo de conta que está falando do mês de janeiro, fevereiro. Então, digamos, ele tinha 601 anos no mês de janeiro do aniversário dele. Ele faz aniversário em dezembro, segundo Miguel. No primeiro dia do mês, no dia 1º de janeiro do ano dos 601 anos dele, secaram-se as águas de sobre a terra. Então Noé tirou a cobertura da arca, ele tirou toda a cobertura, não só a janela, e olhou e eis que a face da terra estava enxuta. Então ele olhou tudo assim, tirou a cobertura, viu que estava enxuto, não sei se ele colocou de novo, não sei se ele deixou sem, porque como não estava chovendo, podia até deixar sem, para tirar aquele cheiro forte que devia estar dentro da arca, né, também, né? O problema é que... Só um minutinho, Miguel. É engraçado que ele fala, no segundo mês, aos 27 dias do mês, a terra estava seca. Totalmente seca, então. Aí no segundo mês... ainda estava molhada, mas não estava alagada, né? Ele diz que a terra estava enxuta, mas no segundo mês ela estava totalmente seca. A terra estava... Estava assim, acabou, né? Cuidado, filho. Então tá empolgado ele hoje, comeu muito doce. Foi quanto tempo dentro da arca? Foi no segundo mês, a 27 dias do mês. Ele entrou quando? Ele entrou com 600 anos no segundo dia do mês, dia 17 de fevereiro. E ele saiu no dia 27 de fevereiro, aos 601 anos. Ele ficou um ano e 10 dias dentro da arca. Meu Deus do céu, gente, imagino isso. 1 ano e 10 dias. Para eles devia ser um dia, eles viviam muito. Não. Se bem que eles viviam tanto, né? O Miguel falou isso, mas eu acho assim que... Gabriel ia falando. Você falou isso antes, eu falei assim, gente isso deve mesmo ser... assim, 1 ano e 10 é um absurdo, dias né? com aquele monte de animais. Eu ia estar louquinha pra soltar aqueles animais. As mulheres vão estar doidas lá dentro. Eu fico imaginando assim, abria aí. Isso foi imitação de animais. Ele tentou, não imita não. Volta aí. Então falou Deus a Noé. Então falou Deus. 15. Lê isso aqui pode ler. O 15. Então falou Deus a Noé, dizendo... Tá, obrigado. Sai da arca tu e juntamente contigo a tua mulher, teus filhos e as mulheres de teus filhos. Aí o Senhor falou, né? No segundo mês, aos 27 dias do mês, o Senhor falou a Noé: sai da arca tu e juntamente contigo tua mulher, teus filhos e as mulheres de teus filhos. Ou seja, ainda não tinha neto, não. Com 1 ano e 10 meses. Poxa, 1 ano e 10 meses dentro da arca, né? Meu Deus. Ter filho. Todos os animais que estão contigo, de toda a carne, tanto aves quanto gado, e todo réptil que se arrasta sobre a terra, traze-os para
fora contigo, para que se reproduzam abundantemente na terra, frutifiquem e se multipliquem sobre a terra. Então saiu Noé, e com ele todos os animais, e as mulheres, e os filhos, e saíram todos, réptil, né? Toda ave, tudo que se move sobre a terra, segundo as suas famílias, saiu da arca. Aí no versículo 20 do capítulo 8 diz: edificou Noé um altar ao Senhor, e tomou de todo animal limpo, e de toda ave limpa, e ofereceu holocausto sobre o altar. A gente viu que os animais limpos e as aves foram multiplicados por 7, entrou 7 casais de cada espécie na arca. Não foi só um casal. Um casal foram os outros animais. Os animais limpos e as aves foram 7 casais de cada espécie. Então, Noé saiu da arca, pegou ali e foi oferecer um altar ao Senhor. E ele ofereceu holocausto sobre o altar. Já tinha holocausto. Deve ter tido desde... acho que Abel e Caim tinham já o hábito de oferecer sacrifício. Acho que a partir... enquanto Adão e Eva estavam no jardim, os animais deviam conviver, como foi retratado inclusive na novela Gênesis, né? Que era leão com cordeiro, passarinho, não tinha esse negócio de leão comer carne de algum animal herbívoro, não. Não tinha esse negócio, né? Era uma coisa pura. Mas a partir do momento que o homem pecou contra Deus, começou isso, né? O pecado entrou no mundo e aí como nós tomamos que ter, conta, né, sacrifício, né? começou a ter. Em expiação do pecado. A gente até comentou, né, quando a gente fez o primeiro versículo, ou 2, se eu não me engano, que o Senhor fez um sacrifício ali porque ele pegou pele de algum animal. Então, Primeiro não devia existir sacrifício. morte de animais ali natural. Eu acho que não deveria ter, né? A gente não sabe, mas é muito provável, né? Muita gente afirma, muitos pregadores afirmam que realmente o Senhor ali, ele efetuou um holocausto. Ele fez um sacrifício. Pode ser também uma alegoria sobre Jesus, né? Porque, né, a gente sabe que o Senhor, ele sempre preparou esse sacrifício dele, perfeito, que ele fez por nós. E desde lá de Adão já tinha sido feito. É incrível, né? Como a Bíblia se... É uma conexão. A gente sabe que foi Moisés quem escreveu Gênesis, Deuteronômio, Êxodo, Levítico e Números. Foi Moisés que escreveu, porque o Senhor deu a ele todas essas informações quando ele ficou no monte 40 dias e 40 noites. Ouvindo o Senhor falar, inclusive foi quando Deus também deu os 10 mandamentos para ele. E eu percebi que Noé tirou toda a cobertura da arca, né? E a cobertura foi de 300 côvados de comprimento. Ele tirou 300... Possivelmente ele foi tirando estaca por estaca, né? Imaginando, Porque ela deve ter sido... Trabalho. Mas estava betumado, devia estar colado, né? Para não passava água. Ele tinha as ferramentas. Talvez ele a arca que já fez, devia... ele sabia como tirar. A arca já deveria estar um pouquinho molhada apodrecida por dentro. já. Apodrecida, devia estar Madeira. boa. 1 ano e 10 muito dias, tempo, gente. Muito tempo. 150 dias chovendo. Acho que o Senhor só não deixou chover mais por causa da arca mesmo, para a arca não sucumbir. Se chovesse mais, eu acho que tinha E também devia estar muito calor, porque imagina, Nossa. parou de chover. Moisés estava tirando, não sei como é que é o Monte Arará, se lá é frio ou se não é, mas um monte. Também não sei, Ele é perto do cosmos, mesmo sendo muito distante ainda. É mais perto, então é mais frio. será que o Monte Arará é frio? A gente frio, menos 6 graus Celsius aqui, tô falando. Foi na Turquia. Então, gente, Devia ser por aí, a né? temperatura pelo menos era boa, né? Então, aí Noé edificou um altar, ofereceu holocausto ao Senhor, sentiu o Senhor o suave cheiro e disse em seu coração: não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice. Nem tornarei mais a ferir todo vivente, como acabo de fazer. Enquanto a terra durar, não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Ou seja, o Senhor, ele sentiu assim o amor real de Noé. Noé foi lá e fez um sacrifício ao Senhor de todo o coração. O cheiro suave que o Senhor sentiu foi do amor. Do amor de Noé por ele.
do agradecimento de Noé, da humildade de Noé. Gratidão demais. A gratidão de Noé. O Senhor olhou para Noé com muito carinho. Gente, isso faz vocês fazerem um paralelo e pensarem o quanto que o Senhor se agrada quando você se coloca na presença dele e quando você começa a falar com ele, quando você diz para ele o quanto você o ama, quando você busca o Senhor de todo o seu coração verdadeiramente, quando você se coloca diante de Deus para ouvir a sua voz, quando você quer a presença dele, quando você pede a ele a presença dele na tua vida. Da mesma forma que quando Noé fez o sacrifício, sobe esse cheiro suave diante dele. Esse cheiro não é um animal pegando fogo e morrendo. Esse cheiro é o sacrifício, é o amor, é o desprendimento, é o carinho, é a vontade de agradar ao Senhor, é a vontade de estar na presença de Deus, de ouvir a voz de Deus. E aí Deus ali ouve e ele vai e fala assim: não tornarei mais a ferir todo vivente como acabo de fazer. O Senhor decide, né, a não permitir mais que aquilo aconteça. Ele viu que ele muda. Para Noé... Tanto que até o fim do mundo, só um minutinho, tanto que até o fim da existência humana, o fim do mundo, não é o fim total da existência humana, é o fim da vida na Terra, mas não é o fim da vida totalmente. O Senhor, ele reinará por 1000 anos ainda aqui na Terra. Tem muita coisa ainda para acontecer, a gente ainda tem muito para saber, né? Apocalipse é um livro cheio de revelação, o nome já diz, né? Revelação. E também uma eternidade é um tempo infinito, então sim, não é como se fosse passar assim, zoom, não vai não acabar, você vai ficar ali para sempre vivendo com Deus. Coisa boa, gente. A gente não consegue nem imaginar, né? Isso. Não tem como. Eu quero muito. Você pode ter milhões de acontecimentos nessa atividade. Na verdade, pode ter acontecimentos coisa infinitos. boa. Muitas Vai sem ter, dor, né? sem morte. Muitas pessoas, assim, elas olham a Bíblia e o céu como é retratado aí nesses filmes, nessas coisas, esse livro, como um lugar que você vai ficar lá só parado, sabe, sem fazer nada, com aquela roupinha. Não, gente, a gente vai ficar... Nossa, vai ter muita coisa para fazer. Ai, coisa boa. Porque o próprio Senhor Jesus disse que meu pai trabalha e eu também, sabe? Então nós estaremos lá trabalhando para o Senhor. Tem chefe melhor do que esse, trabalhando para o Senhor. Boa. Sem dor, sem morte, sem sofrimento, sem choro. Nossa. Gente, não haverá tudo isso. Não haverá tristeza. Hoje tá que tá, hein? O que ele falou? Ele tá agitado, gritando alto, de repente, teve até um surto. O pagamento, tudo isso. Mas sabe o que é isso, gente? Comeu tanto doce da festa do filho da Suzana, do Isaac. Tá até aqui ainda. Parabéns pro Isaac, Deus abençoe o Isaac. O meu tá ali vazio. Quero falar também uma coisa aqui antes da gente dar continuidade. Eu quero falar que a Laís comentou, a Rafaela Fernandes comentou. A gente tá atento aos comentários. O Johnny comentou. Gente, comenta lá. A gente tem um monte de gente assim que conversou com a gente sobre os vídeos, mas não comentaram, mas conversaram com a gente sobre os vídeos. E tem muita gente que eu tenho certeza que ainda não viu porque não teve tempo. Gente, arranja um tempinho, coloca no horário que vocês estiverem fazendo uma coisa, tipo tomando banho, ou comendo, ou fazendo qualquer coisa assim que não vai atrapalhar vocês. Mas estuda com a gente, por favor, vai lá e comenta aí, escreve alguma coisa, tá? Nós, assim, nós não temos tanto o hábito de leitura bíblica e a forma que nós achamos foi fazendo esse vídeo, porque aqui nós estamos juntos, estamos em família, estudando a Palavra de Deus e, além disso, estamos passando, né, para as pessoas que estão acompanhando o nosso canal. Então, se os irmãos puderem tirar esse tempinho para ouvir nossos vídeos, para poder dar esse tempinho para o Senhor, porque nós passamos tanto tempo fazendo as coisas do mundo, os nossos prazeres, as nossas diversões, nosso trabalho, mas a gente muitas vezes não tira o tempo para o Senhor. E pelo menos o dízimo do tempo gente. a gente poderia tirar. Eu sei que é difícil, né? 2 horinhas e 40 por dia. Muitas pessoas não podem porque trabalham muito, né? Mas
meia horinha, que é o tempo do nosso vídeo, você pode tirar para o Senhor. Que vai acabar o você assiste, enquanto isso vai estudando e vai aprendendo a palavra do Senhor. Pelo menos você não fica procrastinado. Exatamente. Né? Como a gente às vezes fica, né? Nós, servos de Deus, às vezes ficamos procrastinados, em vez de evoluir, nós ficamos parados no mesmo conhecimento, nós ficamos acomodados com o nosso atual conhecimento sem querer buscar mais. Né? E é uma fonte infindável, a gente sempre vai estar aprendendo, então você nunca vai saber tudo. Né? Então sempre que está buscando conhecimento. A gente até tirou prova disso, que a gente ficou lá na igreja, perguntamos para as pessoas os dias, algumas coisas e as pessoas não sabiam algumas coisas. Mas não é que não sabe porque não lê a Bíblia. É porque não sabe, porque são assim, detalhes que você precisa se aplicar para estudar. Porque a gente também algumas coisas a gente não sabia. Foi para mostrar que existem muitas coisas que a gente não conhece da palavra de Deus, mesmo a gente achando que conhece, sabe? Verdade, gente. Muitas coisas, muitos detalhes, porque os irmãos acham que detalhe não faz diferença, mas faz, ainda mais na palavra de Deus, que a palavra de Deus é profunda. Nós lemos aqui Gênesis, os primeiros capítulos, nós ficamos aqui um tempão falando sobre um versículo, porque a gente foi a fundo, né? No primeiro capítulo de Gênesis, a gente ficou muito tempo aqui falando de um versículo só. Os irmãos terem uma ideia de o primeiro versículo que a gente ficou falando. A gente tinha muita coisa para falar, né? Sobre esses versículos. E tem... Aqui, o Miguel acabou abrindo aqui, muito bem, Miguel. Foi rápido aqui, já abriu o capítulo 9 de Gênesis, só para a gente começar a ver falar. Os primeiros 3 versículos. No versículo 1, e abençoou Deus a Noé e a seus filhos e disse-lhes: frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra. E o temor de vós e o pavor de vós virão sobre todo animal da terra e sobre toda a ave dos céus, tudo que se move sobre a terra e todos os peixes do mar. Nas vossas mãos são entregues. Tudo quanto se move, que é vivente, será para vosso mantimento. Tudo vos tenho dado como a erva verde. Então, a gente vai fazer um paralelo aqui. No versículo 3 do capítulo 9 de Gênesis, diz: tudo quanto se move, que é vivente, será para o vosso mantimento. Tudo vos tenho dado como a erva verde. Ou seja, você pode comer qualquer coisa agora. É tudo seu. Diferente lá do início, que a gente já viu lá, se eu não me engano, no capítulo 2 de Gênesis, falando que quando o homem foi lançado para a terra, dizendo que ele ia trabalhar e que ele ia se alimentar de toda a erva, de todo o fruto da terra e não dos animais, né? Se você quiser, pesquisa lá no 2. Então aqui, a carne, porém, com a sua vida, isso é, com o seu sangue, não comereis. Então, o homem pode comer de tudo, menos a carne com o seu sangue. Então, gente, por isso que nós não devemos comer sangue. O Senhor diz: certamente requererei o vosso sangue, o sangue das vossas vidas, da mão de todo animal o requererei, como também da mão do homem e da mão do irmão de cada um requererei a vida do homem. Quem derramar o sangue do homem, pelo homem o seu sangue será derramado, porque Deus fez o homem conforme a sua imagem. Mas vós frutificai e multiplicai-vos, povoai abundantemente a terra e multiplicai-vos nela. Então, nós vamos ler só até aqui, porque depois nós vamos de novo vir no capítulo 9 para a gente dar uma compreendida sobre isso. Tá? Eu só quero falar mais algumas coisas aqui rapidamente para vocês, dos paralelos que nós fizemos. Então, o que nós entendemos, para finalizar aqui, chega mais para cá, Gabriel. Noé entrou na arca com 600 anos, 1 mês e 17 dias. Choveu por 150 dias sobre a terra, depois parou de chover, mas as águas foram minguando e a arca pousou sobre o Monte Arará no 7º mês, no dia 17, ou seja, 5 meses depois, né? Ainda não estava descoberto, o monte ainda não estava descoberto, ainda estava coberto o monte. Então, no 10º mês, no dia 1º, começaram a aparecer os cumes dos montes. Noé abriu a janela após 40 dias que
pousou sobre o Monte Arará, soltou um corvo que voltava, secaram as águas da terra, soltou a pomba para ver se tinha minguado. A pomba foi, voltou e ele esperou mais 7 dias, soltou a pomba de novo, ela voltou com uma folha, ele esperou mais 7 dias, ela foi e não voltou mais. No ano 601 de Noé, no primeiro dia do mês, secou toda a água. No segundo mês, do dia 27 do mês, a terra estava completamente seca, ele já poderia sair. E Noé saiu da arca com 601 anos e 10 dias. Como está lá no capítulo 8, versículo 14. Eu quis escrever tudo isso aqui para a gente poder deixar claro isso. O Gabriel vai fazer as considerações finais dele sobre esse tema. E o Miguel, se quiser falar alguma coisa, quer falar mais alguma coisa, né? Porque hoje ele tá que tá, gente. Vai ficar proibido de consumir açúcar por um tempo. Não, açúcar não é problema. Gente, açúcar é um veneno pra criança, entendeu? Não, é uma coisa boa porque a criança... Fica quietinho. Gente, entenda isso. Não dê açúcar demais pro seu filho. Porque se você der, fica assim. É sério. Ai, cuidado, Miguel. É assim, você vê como a palavra do Senhor, ela é incrível, né? A gente... Aquela parte ali, eu achando que sabia bastante sobre Noé, aquela parte ali que em cima... já passou. Mas que fala sobre tudo se dá mantimento. Tudo quando se move, que é vivente, será para vosso mantimento. Tudo vos tenho dado como erva verde. E o Senhor, ele deu, né, os animais, tudo que a terra produz para nós. Né? Eu acredito que antes deveria ser um pouco diferente. Mas é isso, irmãos. A gente, né, nós temos o controle das nossas vidas, nós temos o controle da terra. Por isso que a Terra tem estado um pouco complicada já, né? O aquecimento global, um monte de coisa, porque o homem tem tratado a Terra como lixo, né? Infelizmente. Mas isso aí é como as coisas têm que acontecer. A gente sabe, nós cristãos sabemos que isso é o fim dos tempos. É o terreno já sendo preparado, né? Então, irmãos, é isso. Fiquem com Deus. Foi um continuem prazer aí com a gente. Fazer mais um vídeo com vocês. Nós amamos vocês. Compartilha, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber todas as notificações. Depois você bota no 0,5 pra você entender. E é isso, gente. Valeu. Um beijo. Comenta aí. E comenta se vocês querem que a gente faça 2 vídeos, um sobre Gênesis, a saga, e o outro falando... Gênesis, a saga. Tchau, esquece isso. Corta.